Olá aí para você que está conosco nessa jornada, estudando para o concurso IBAMA. A nossa prova está bem pertinho, 30 de janeiro, e devemos, claro, focar estudando aí para as questões objetivas e, obviamente, as questões discursivas. E para isso, estamos resolvendo e discutindo sobre essas questões discursivas, tanto para analista ambiental do tema 1, licenciamento ambiental, que é o nosso foco aqui, e também para técnico ambiental, os temas ambientais específicos, que também é o foco aí do nosso curso, certo? Eu fiz uma questão, eu resolvi uma questão, né? Discutimos uma questão, que foi a questão 2 da prova de 2013, e vamos agora também falar aqui sobre a questão 1, né? A questão 1 da prova também de 2013. Eu vou deixar inclusive essa questão, né, aí abaixo do vídeo. É uma questão simples e ao mesmo tempo não é uma questão tão simples, porque exige um pouco de conhecimento da legislação ambiental, certo? Então, eu vou mostrar aqui para você, né, discutir um pouco sobre o que, na verdade, a questão ela trabalha, certo? E esse é o nosso objetivo aqui. Eu vou colocar o óculos porque eu não enxergo direito sem um óculos para fazer a leitura. Então aqui essa aqui é a prova, né? A prova de 2013 da CESP, Sebrasp, né? Então, aqui nesta prova, faça aqui. Pronto, na verdade, essa questão 1 aqui, essa questão 1, ela é... Cadê a questão 1? Aqui, a questão 1. Suponha que determinado empresário pretenda instalar uma agroindústria próximo à tríplice fronteira entre os municípios de Juazeiro, da Bahia, de Petrolina, em Pernambuco, e outro município também localizado em Pernambuco. Então, ele está aqui se referindo a 3 municípios, certo? Juazeiro, Petrolina, a música lá, Juazeiro e Petrolina, certo? E outro município também de Pernambuco, sendo que nós temos aí 2 estados, o estado da Bahia e o estado de Pernambuco. Em conformidade com as normas sobre licenciamento ambiental aplicáveis à matéria, elabore um texto que responda necessariamente os seguintes aspectos. Então, ele está se referindo aí a um empreendimento, um empreendimento, né, uma agroindústria, certo? E está situado em 3 municípios, e desses 3 municípios, 2 estados, que é o estado da Bahia, o estado de Pernambuco. Quais critérios devem ser observados para o referido empreendimento seja submetido ao licenciamento ambiental? Então, quais são os critérios que devem ser observados para o referido empreendimento seja submetido ao licenciamento ambiental? Então, nós temos, né, lá na Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 81, alguns dos instrumentos, né, que um instrumento é o licenciamento ambiental, e um outro instrumento é o cadastro de atividades potencialmente poluidoras, certo? Que é o cadastro técnico federal. Esse cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras, ela vai justamente classificar o empreendimento em algumas situações, certo? Que inclusive também nos estados
e também nos municípios que realizam o processo de licenciamento avaliam essa situação, que é a situação do porte do empreendimento, do empreendimento, se ele é pequeno porte, se ele é médio porte, se ele é grande porte, e o potencial poluidor, se ele é de baixo ou médio ou alto potencial poluidor. Esses já são dois critérios importantes para se avaliar o processo do licenciamento ambiental, que é, no caso, o critério do porte do empreendimento e o critério de potencial poluidor, né? São dois critérios. Então ele coloca aqui quais critérios devem ser observados para que o referido empreendimento seja submetido ao licenciamento ambiental, né? Então, nós temos esses dois critérios importantes, que é o critério do porte do empreendimento e do potencial poluidor, e claro que o critério também para saber qual é a competência do licenciamento ambiental. Ele até coloca aqui, ele diz assim: em caso de atender aos critérios, qual esfera de governo será responsável pelo licenciamento, no que se refere ao critério geográfico de atribuições de competência? Então, observe, né? Aqui ele já está dando a dica que o critério geográfico, né, que inclusive é o que eu ia citar, né, ele já está dando a dica que é um dos critérios, né? Então, o critério é porte do empreendimento, pequeno, médio ou grande porte, potencial poluidor. Quem é que define o potencial poluidor? Quem define o potencial poluidor é o Conselho de Meio Ambiente, certo? Então, ou é o Conselho de Meio Ambiente do ente referente ao ente federativo. Então, pode ser o Conselho Estadual de Meio Ambiente, se caso é um licenciamento ambiental estadual, é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, se é um conselho ou se é um licenciamento ambiental municipal, ou no caso, né, o CONAMA, o Conselho, né, Nacional de Meio Ambiente, certo? Através de suas resoluções CONAMA, que vai definir aí, né, a questão do potencial poluidor daquele tipo de atividade, né? Mas também o órgão, né, o órgão ambiental, né, o órgão ambiental também, ele pode também definir esse potencial poluidor, certo? Mas o que eu quero, no caso, me ater aqui, né, que é importante, é porte do empreendimento, potencial poluidor e competência do licenciamento ambiental são um dos critérios, né? Um dos critérios, a competência do licenciamento ambiental, se é municipal, se é estadual ou se é federal. Então aqui ele está dizendo, em caso de atender aos critérios, é um empreendimento que deve ser licenciado porque ele tem, né, um potencial poluidor, e como tem um potencial poluidor, tem que passar pelo instrumento de licenciamento. Qual esfera do governo será responsável pelo licenciamento, né? No qual se refere ao critério geográfico de atribuições de competência. Aí nós temos o que? A Lei Complementar 140 de 2011. Esta Lei Complementar 140 de 2011, ela define, certo? Quais as competências do licenciamento ambiental? Quem é que vai licenciar? Aqui ele já está fazendo uma referência muito interessante, que ele está dizendo que o empreendimento está na Bahia e em Pernambuco. E se o empreendimento está na Bahia e em Pernambuco, ele está em dois estados, isso quer dizer que ele tem um impacto ambiental regional. Ele não tem um impacto ambiental local, né, que seria um impacto ambiental do estado, ou o impacto ambiental no município, o impacto ambiental local. Ele tem um impacto ambiental regional, porque ele está impactando dois estados. Então, é óbvio que, por essa informação, nós já sabemos que é um empreendimento que deve ser licenciado pelo IBAMA,
né? Licenciado pelo ente federativo do governo federal. O ente federativo, o governo federal, que é, no caso, o órgão ambiental IBAMA, certo? Isso pelo motivo de estar presente em dois estados, que no caso é o estado da Bahia e Pernambuco. A informação de instalar agroindústria, essa informação, ela não diz muita coisa, certo? A agroindústria, a gente já sabe que por ser uma agroindústria, é um empreendimento que tem um certo potencial poluidor. Isso vai depender da classificação, claro, do porte do empreendimento, qual o potencial poluidor de acordo com a legislação, mas o X da questão aqui está em saber que é um empreendimento que tem que ser licenciado, né? Porque é uma agroindústria, então a gente vai avaliar aqui o porte do empreendimento e o potencial poluidor e a situação geográfica do empreendimento, se é um empreendimento que está somente no estado, que está ocupando somente um município ou 2 municípios, está ocupando 2 estados, aqui neste caso, então a competência do licenciamento ambiental é IBAMA. Então aqui, eu acho que é uma questão simples, né? Uma questão simples. Tem aqui, aqui nessa prova de 2013, olha, 2,5 pontos para a situação dos critérios, né? Quais os critérios, e no caso o valor 1,5 ponto para relacionar a competência do licenciamento ambiental, certo? Então é algo prático, né? Porque assim nós temos apenas 10 linhas aqui para responder a questão, né? São 10 linhas. Então, como nós temos somente 10 linhas, então a gente não pode, né? Tem que ser mais objetivo, né? Então, na objetividade aqui seria de definir os critérios, critério de porte do empreendimento, potencial poluidor, se é pequeno ou médio ou alto potencial poluidor, né? Para quem não está lembrado aí, potencial poluidor é se é de baixo impacto ambiental, se é de médio impacto ambiental ou se é de alto impacto ambiental, certo? Isto que é o potencial poluidor. E o critério geográfico, e aqui, como está presente em 2 estados, tem um impacto ambiental regional, e como tem um impacto ambiental regional, certo? O licenciamento ambiental é federal, é o licenciamento ambiental pelo IBAMA.